Amém? Vamos lá então. Tiago, capítulo 1, versículo 16. No meu subtítulo está escrito assim, irmãos, a origem do bem. Então diz assim o texto, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Esses dois versículos aí por enquanto, depois nós vamos percorrer alguns outros textos bíblicos que nós encontramos aqui, que vai de encontro a essa palavra aqui que nós vamos ministrar hoje. Amém, irmãos? Olha só, essa palavra aqui, que nós lemos aqui no livro de Tiago, está falando de quem? Está falando de Deus, o Pai das luzes, como diz ali. Está falando do próprio Deus. Aqui esse texto está falando que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. É o que diz o texto aqui. Onde não pode existir nenhuma... E é que está escrito aqui, vamos ver de novo aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo de quem? Do nosso Pai, o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não vai haver variação e nem alguma sombra de mudança. Então, tudo que é bom vem de Deus. Por que eu estou falando essa palavra aqui, irmãos? Porque, na verdade, tem muitas coisas que acontecem neste mundo que nós vivemos, que as pessoas muitas vezes colocam na conta de Deus como se fosse Deus que estivesse fazendo a maldade nessa terra. Eu lembro quando começou essa epidemia, né? Eles falavam que era Deus fazendo, aquela epidemia era uma ação de Deus na vida das pessoas. Irmãos, é simples nós entender esse texto aqui. Jesus falou o quê? Que ele veio... Lá no livro de João 10:10, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Lá no livro de Atos, irmãos, fala assim que Jesus Cristo, ele veio fazendo o bem por onde ele passava. Por onde Jesus passava, ele vinha fazendo o bem. Você não vê um texto bíblico, pode percorrer toda a Bíblia, que você não vê um texto bíblico mostrando que Jesus colocava enfermidade nas pessoas. Ou que Jesus colocava opressão na vida das pessoas. Agora você encontra aqui no Novo Testamento passagens bíblicas mostrando que Jesus fazia o bem e curava todos que iam até ele. Inclusive ali tinha pessoas que estavam endemoniadas, perturbadas, ele fazia essas pessoas ficarem livres. Então, o objetivo de Deus quando enviou Jesus Cristo aqui foi buscar e salvar o que se havia perdido. Então, olha só, de maneira nenhuma Deus vai oprimir alguém aqui nessa terra, porque ele não é o opressor. Jesus Cristo foi enviado para ser o Salvador. De maneira nenhuma Deus vai oprimir. Lembra que tem um texto que diz assim, irmãos, que Deus não quer que ninguém se perca, ele quer que todos venham ser salvos. Ele não tem prazer na morte daquela pessoa que não crê no Senhor Jesus. Não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, ele quer que todos eles se arrependam. Então Deus não pesa a mão em cima de ninguém. Agora, por que acontece tanta coisa ruim? Aí é que entra a palavra de Deus, aí é que entra esse texto que eu estou falando. Por que acontece tantas coisas ruins na vida das pessoas? Porque elas estão o quê? Separadas de Deus. As pessoas, por estar separadas de Deus, o pecado separa de Deus, aí o diabo tem o acesso e faz um estrago na vida das pessoas. É que nem quando alguém se afasta da fé, quando alguém para de buscar Deus, alguém para de vir na igreja, né? Quando alguém para de buscar Deus e vir na igreja, às vezes as pessoas falam assim, não, a vida dela está indo de mal a pior porque Deus está pesando a mão. Não, a vida dela está de mal a pior porque ela abriu mão de andar com Jesus para andar de mão dada com o diabo. Essa é a verdade. Aí é que vem as opressões, vem as perturbações. Porque o que acontece? Pega qualquer criança aí que sai da proteção
da proteção do Pai, né, ela vai ter dificuldade. E se nós sair da proteção de Deus, nós vamos ter dificuldade. Então, o que acontece, tudo que acontece de bom, aqui está dizendo o texto, vem de Deus. Jesus Cristo, ele veio para dar vida, e vida com abundância. O opressor é o diabo que veio para matar, para roubar e para destruir. Então, Jesus não coloca mal na vida de ninguém. E nem tudo também, e nem todas as enfermidades, irmão, nós temos que ter esse entendimento, também é uma força do mal agindo. Se você observar um texto que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Fala que ela estava com muita febre. E Jesus não repreendeu o diabo da febre, Jesus repreendeu a febre. Por quê? Porque nós somos pessoas, né? Pessoas simples e comuns, né? Então, no nosso organismo pode, né, uma hora dar um mal-estar, um problema, até uma alimentação, uma coisa assim, né? Não significa que esteja um demônio agindo ali, mas tem uma enfermidade. Né? Então, é por isso que nós temos que entender, separar bem as coisas. Jamais Deus vai colocar coisa ruim na vida do ser humano. Olha só, vai vir o juízo de Deus sobre a terra? Vai, está lá em Apocalipse. Quem lê lá no Apocalipse, capítulo 16, no versículo 1 e 2, depois nós vamos abrir ali, um dia vai vir o juízo de Deus sobre a terra. E aí sim vai vir enfermidade sobre os povos, vai vir opressão, vai vir tudo que é coisa. Porque é o juízo de Deus, é a ira de Deus que vai vir sobre a terra. Mas nesse momento que nós vivemos hoje, nós vivemos pela graça de Deus. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Pode ser a pessoa mais torta desse mundo, a pessoa mais difícil do mundo. Se ela for a Jesus, Deus vai ter misericórdia dela. Amém, irmãos? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então, por isso que Deus não oprime ninguém. Ele enviou Jesus com esse objetivo, de tirar as pessoas do sofrimento. Né? A Bíblia diz que as pessoas andavam sem Deus e sem paz no mundo. E aí Deus enviou Jesus. Deus não queria ver o homem sofrendo, enviou Jesus. Para ver se aliviava aquela dor, tirava aquele peso. E foi o que ele fez. Ele vendo o povo sofrendo, ele enviou Jesus. Né? Então ele não enviou Jesus para fazer maldade para ninguém. Porque Deus lá no livro de Coríntios, capítulo 13, né, fala que Deus é amor. Deus é amor. Ele enviou o seu Filho por amor às pessoas, não para oprimi-las, as pessoas. Então, os problemas surgem muitas vezes, né, como eu falei para você, por forças do mal agindo, e às vezes alguma enfermidade no nosso corpo físico pode surgir, porque nós somos de carne e osso. Né? Isso pode acontecer. É que nem um carro. O carro é feito de ferro, né? De vez em quando tem que levar no conserto lá para arrumar. Né? E assim somos nós. Então, é importante nós entendermos isso, irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Amém? Olha só, você está no livro de Tiago, vai um pouquinho para frente ali, Tiago, capítulo 3, no versículo 11. Tiago, capítulo 3, versículo 11. Amém? Olha só o que diz escrito, ó, o que está escrito aqui, irmãos. Fala assim, ó. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então aqui está falando o quê? Que uma fonte não pode dar dois tipos de água. Então ali está falando que Deus ele é bom, a fonte é boa. A fonte é boa. Então hoje, nesse momento que nós vivemos, pela graça, pela misericórdia de Deus, é tempo ainda de salvação, é tempo de Deus resgatar as pessoas ainda. Não é tempo de Deus derramar a ira dele ainda sobre a terra. Quer ver, irmãos? Vai acontecer um tempo? Vai. Abre a tua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16.
É 16, versículo 1. Só para nós encerrar aqui com essa palavra aqui. Amém? Diz o texto assim, então, ó. Ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Amém, irmãos? Então, aqui está falando sobre, né, os flagelos que futuramente vai vir sobre a terra. Mas futuramente, vocês viram ali quem é que vai ser prejudicado com tudo isso? Aquela pessoa que aceitou a marca da besta e que adorou a mesma. É o que está escrito aqui no versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas perniciosas. Então vai haver esse tempo? Vai. Mas hoje, irmãos, nós temos que entender isso. Quando vê alguém sofrendo, está sofrendo porque quer, está sofrendo porque não sei o quê, não ora para aquela pessoa. Às vezes Deus mostra as pessoas com problemas, não para nós julgarmos elas, para nós até falar mal delas. Deus mostra para nós orar por elas, para que Deus venha ter misericórdia delas como Ele teve com nós. Porque um dia também nós éramos pessoas sofredoras, pecadoras, e alguém com certeza viu nós sofrendo, né, e orou e clamou a Deus, e hoje nós estamos aqui. Não é por acaso que você está aqui, alguém pagou um preço lá em oração, lá. Alguém orou, alguém clamou. Então nós temos que fazer o mesmo, orar, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém, irmãos? E você às vezes não tem um contato com a pessoa, mas você orando, você vai colaborar para a salvação daquela pessoa. Lá na eternidade nós vamos ver, ó, esse camarada que se converteu porque um dia você orou, você jejuou por ela. E é assim que Deus salva, é através da oração, do clamor. Então, quando nós vemos alguém com problema, com dificuldade, pode ser a pessoa mais perturbada deste mundo, nós temos que orar por ela, para ela vir para a fé, como nós estamos aqui. Amém, irmãos? Então, guarda isso, Deus não é ruim, o diabo é que é ruim. O caráter de Deus é um e o do diabo é outro. O caráter do diabo é roubar, matar e destruir. Essa é a função do bicho. Olha o mundo aí fora como é que está. A falta de Deus na vida das pessoas, o diabo mata, rouba e destrói. E aquele que está na presença de Deus, né, fielmente na presença de Deus, tem a proteção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, veja bem, tem uma passagem que fala ali, irmãos, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo Jesus, né, se nós estivermos na palavra dele, não vai haver condenação para nós. Amém? Então, essa ira de Deus aqui, que muitos, né, acham que vai ser nos nossos dias de hoje, que está acontecendo hoje, não. Hoje está acontecendo isso que eu estou falando para você. O diabo deita e rola aí fora, perturbando, oprimindo as pessoas. Basta tu ligar a televisão 6 horas da tarde, lá você vê. A ação do diabo. E nós temos a capacidade de orar e reverter isso aí na vida das pessoas. A oração do justo tem um valor grande, tem um poder grande. Quem é que é o justo nessa história? É você e eu que queremos do Senhor Jesus. Porque o sangue dele nos justifica, nos purifica de todo pecado. Então, em vez de nós julgarmos aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, né, nós temos que orar por ela. Porque o diabo age, muitas pessoas dizem, não, aquilo é ser egoísta, aquilo é isso e aquilo. Irmãos, uma pessoa espiritual jamais vai pensar isso. O diabo age na sensualidade, na prostituição, no adultério, no roubo. Tudo que não presta tem a mão do diabo ali. Tudo que não presta, o diabo está por trás. Ele é o manipulador, ele manipula as pessoas. E as pessoas vão, né? Talvez você já viu na televisão, às vezes, quando alguém tira a vida de outro, né? Aí o jornalista vai lá entrevistar o camarada lá e ele fala assim, mas eu nem me lembro disso.
ou às vezes está muito arrependido. Né? Então o diabo induz ao erro e depois se afasta e deixa a pessoa naquela opressão total ali. Então isso é uma ação do inferno. E não é Deus que faz essas coisas acontecer. Essa pandemia que surgiu aí não vem de Deus. Isso não surgiu de Deus. Jamais Deus ia matar pessoas. Jamais Deus ia tirar a vida de pessoas. Deus é vida, Deus é saúde, Deus quer levantar a pessoa. Pode ver, você vem no culto aqui, você nunca sai triste daqui. Você sai animado, fortalecido, porque ele veio para animar as pessoas, para levantar as pessoas. Esse é o objetivo do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então guarda isso. Tudo que é bom vem de Deus. Amém? E ali mostra, ali, né, naquele texto que nós lemos, aquele camarada que se sujeitou às trevas, né, lá na frente vai pagar a conta. Mas hoje, essa pessoa que ainda está sujeita às trevas, está na feitiçaria, está em toda a seita do inferno, se ela se voltar para Jesus, Jesus está esperando ela. Jesus está de mão estendida para ela. Aqui, quando fala ali sobre a ira de Deus, vai ser lá no final dos tempos daí. Quando a igreja não vai mais estar aqui, nós já vamos estar na glória. Esperamos já estar na glória de Deus, lá na Nova Jerusalém com Deus. Amém? Então, irmãos, hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui. Né, que de uma fonte não pode ser água doce ou água salgada. Ou água é doce ou água salgada. É o que diz o texto aqui. Né, que nós lemos em Tiago, né, que fala que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E nem de uma figueira, né, pode produzir o que a azeitona ou qualquer outro fruto. Amém? Então eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos. E nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos. Antes de nós orarmos, abre a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Ó, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios 11, 27. Hoje nós temos o culto de ceia aqui, nós vamos ler essa palavra aqui agora, antes da oração. Para você ver a importância de nós acertarmos aquilo que está errado com Jesus. Amém? Diz assim o texto, ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ali no versículo 30, diz assim, ó. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem. Então, muitos já estavam enfermos e doentes, e alguns já tinham até morrido, por causa do pecado. Tomava a ceia sem discernir o corpo de Cristo. É algo sério, é algo importante. Nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Por isso que ele diz ali, examina-se o homem a si mesmo. Examina se tem algum erro, se tiver, acerta lá, pede perdão, para não tomar a ceia no vermelho. Amém, irmãos? E é o que nós vamos fazer agora, já vamos limpar a nossa casa aqui, né? Vamos fazer uma oração para que Deus venha agir na nossa vida, venha nos perdoar os nossos pecados e para que Ele possa mover a mão sobre cada um de nós. Amém? Então nós vamos ficar de em pé, vamos fazer uma oração aqui. Amém? Olha só, a pessoa que está em casa também, né? Ela pode fazer uma oração junto com nós agora. Então você vai fechar os seus olhos com aquela certeza de sempre, né, irmãos, que o Senhor Jesus está aqui. Amém? Você que está em casa, o Senhor Jesus está aí. Fala com Ele agora assim, ó. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti
por essa palavra, mostrando a tua bondade. E nessa noite, eu quero aqui te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi, com pensamentos, com atitudes, com intenções erradas e com palavras vãs. Jesus, que o teu sangue venha me purificar de todos os pecados que eu cometi e que a tua presença cresça sobre a minha vida aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração aqui e você pode fazer a tua oração. Talvez tem coisas que você tem que falar para Jesus. Olha, Senhor Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, então eu quero que o Senhor me perdoe aqui nessa noite. A palavra fala que se nós confessarmos, o Senhor é justo para me perdoar. Então me perdoa, me faz livre aqui. Faz essa oração aí que você vai sair daqui fortalecido nessa noite, amém? Enquanto eu oro aqui, você pode falar com Jesus aí. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, fizemos, Pai, aqui a oração, ó Deus, de arrependimento diante de Ti, onde nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Essa pessoa que está nos assistindo fez a mesma coisa e talvez está orando ainda, clamando a Ti pelo Teu perdão. Essa pessoa que está aqui está orando também. E nós te pedimos, Pai, faz todos livres nessa noite, todos nós aqui, faz livres aqui. Os espíritos, Pai, acusadores, não podem mais agir na vida de ninguém. Você, demônio, que estava acusando essa pessoa, tem acusado ela diante de Deus. Ela rejeitou vocês aqui nessa noite. E amarrados agora, demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, sai, todos os espíritos acusadores, soltem a vida dessa pessoa agora, saiam fora da vida dela agora. Essa pessoa passa a ser livre aqui em casa, meu Pai. Nenhuma acusação mais nós aceitamos, porque houve um intercessor que é o Senhor Jesus diante de Ti. Então nós te louvamos, te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu perdão aqui sobre nós todos aqui nessa noite, meu Pai. Nós cremos, acreditamos a partir deste momento, nada impede mais o Teu mover, nada mais impede o Teu agir. A única coisa que poderia impedir, meu Pai, é o pecado e não tem mais. Então começa a mover as Tuas mãos aqui nesse ambiente. Cresça a Tua presença, Pai, aqui nesse local. Cresça a Tua presença lá onde está essa pessoa em casa agora. Envia, Pai, o Teu exército de anjos, meu Pai, bem armado agora. E desfaz, ó Deus, toda a ação do inferno na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós compramos a briga dela no mundo espiritual e amarramos todos vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça aos pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora todos os espíritos perturbadores. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa livre da angústia. Arranca, Senhor Jesus, nessa noite, a ansiedade, meu Pai, a inquietude da alma, o medo, a incerteza. Passa sobre todos, meu Senhor Jesus, e arranca todo o mal da alma. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço. Passa aqui, meu Senhor, passa lá em casa na vida dessa pessoa. E vai arrancando, Senhor Jesus, toda a dor no corpo físico. Arranca esses espíritos de enfermidades, esses espíritos familiares, meu Pai, geradores dessa dor. Eu amarro esses espíritos geradores de dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora daí com todas as dores de vocês. Sai fora agora da vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que seja uma noite, meu Pai, dessa pessoa sair daqui em paz,
Uma noite para essa pessoa, meu Pai, sair daqui com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Então passa de vida em vida, renovando, fortalecendo, Pai, a vida de todos aqui nessa noite. Todos nós nos humilhamos aqui, meu Pai. Todos nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos de Ti aqui nessa noite. Reconhecemos que precisamos da Tua paz, da Tua cura, da Tua libertação, da Tua sabedoria, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Então age aqui na vida de todos, meu Pai, todos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua presença é o que faz a diferença na vida dela. O Teu Espírito Santo venha sobre todos, para renovar, para fortalecer a fé de todos aqui, meu Pai. Nós acabamos de declarar, Senhor, que o Senhor é bom, que da Tua fonte só sai coisa boa. Então vem sobre todos aqui, meu Pai. Jorra coisas boas sobre todos do Teu trono aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós cremos fielmente na Tua palavra, que a Tua misericórdia ela dura para sempre. Diz ali, meu Pai, que a Tua palavra declara isso. Então vem sobre todos aqui nessa noite. Abençoa todos em todas as áreas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.